Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Cássio Eduardo, terapeuta energético, mais uma vez com vocês aqui no programa Uma Palavra para Sanar. Hoje eu quero partilhar com vocês um tema que é muito polêmico, é o suicídio. Estamos no mês de setembro e durante o ano existem algumas campanhas e a campanha do mês de setembro é o Setembro Amarelo. Foi escolhido essa cor amarela devido à história de um jovem norte-americano chamado Mike M. Ele, com 17 anos, no dia 8 de setembro de 1994, ele comete o suicídio dentro do seu carro, um Mustang 68. E esse Mustang é interessante que o Mike reformou ele inteirinho, pintou da cor amarela e se suicidou dentro desse carro, deixando um bilhete para os seus pais e amigos. No seu velório, os seus pais resolveram fazer 500 cartões com uma frase mais ou menos assim: se você está pensando em suicídio, entregue esse cartão a alguém e peça ajuda. Distribuindo esses cartões para as pessoas que participaram do velório, eles começaram uma campanha que envolveu o mundo todo. É interessante que a Organização Mundial da Saúde decretou o dia 10 de setembro o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. O suicídio, ele é a segunda causa de morte no mundo. A primeira causa de morte são os acidentes de trânsito. Mas veja bem, a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio no mundo. Isso é um dado muito trágico, muito trágico. E é interessante também que aqui no Brasil teve o início dessa campanha em 2015 e foi uma iniciativa do Centro de Valorização da Vida com uma parceria com o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria. Essa campanha nascendo aqui no Brasil, surgindo aqui no Brasil em 2015, já ajudou muitas pessoas, já amparou muitas pessoas e muitas pessoas realmente puderam gozar das suas vidas de uma forma assim saudável, distante da ideia do suicídio. No Brasil, mais de 4 mil pessoas se suicidam no ano. E é interessante que com uma conversa, um bom direcionamento, um amparo, 90% desses casos podem ser evitados. A maior causa do suicídio é o desamparo, o desespero e as ideias implantadas. Sim, eu quero falar para vocês de ideias implantadas. Nós vamos assim aos velórios, conversamos com as pessoas e sempre a gente escuta frases assim: morreu, descansou, foi para junto do Pai, voltou para o Pai. O nome dos cemitérios, né? Cemitério da Saudade, Paz Eterna. É interessante que o suicida, ele não está pensando em morrer. Ele quer descansar. Ele quer ser ouvido. Ele quer ter amparo. Ele não quer ser rechaçado. E ele procura no suicídio esse amparo. Ele procura ali aplacar o seu desespero. Eu digo isso para vocês porque eu tentei o suicídio quando eu tinha 18 anos. Tentei o suicídio 2 vezes. E por mais que essa questão seja uma questão polêmica, porque a gente vai para a história e a gente sabe que no passado, Idade Média e até pouco tempo atrás, a família do suicida era rechaçada. A ideia era que o suicida ia direto para o inferno, que ele não tinha salvação e que era algo contagioso, algo diabólico. Isso faz com que a gente não converse sobre o assunto. E eu com 18 anos, desesperado, desamparado, pensei, eu vou dar fim da minha vida. Eu estava na situação de terminar. E também, junto com os meus amigos, era conhecido, nossa, o Cássio é um malucão, o Cássio brinca, o Cássio dá risada, assim como o Mike M.
E voltando do cinema com os meus amigos, eu estava no metrô República e lá eu tomei realmente a decisão de terminar com a minha vida. Eu pulei lá na estação do metrô, pulei nos trilhos enquanto o metrô estava chegando. E o metrô parou. Gente, virou uma gritaria na plataforma. As pessoas falavam para mim, sai daí, cuidado, você vai morrer. E quando eu vi que o metrô parou, não satisfeito com a situação, eu fui lá e coloquei o pé onde passa a energia, esperando tomar uma descarga elétrica e terminar com aquela dor que estava dentro de mim. E não tinha energia. Veio os seguranças do metrô e eu falei, bom, agora eles vão me bater. Eles me pediram para sair, eu saí e um segurança olhou para mim e me deu um conselho. Ele perguntou, quantos anos você tem? Eu falei para ele, a minha idade, eu tinha 18 anos. Ele falou assim, você nasceu de novo. A pessoa que cuida da plataforma, ela não foi fumar um cigarro, ela estava fazendo o serviço dela. Ela desligou a energia. Ele falou assim, você ia torrar ali. E se ele não desligasse a energia, o metrô passaria por cima de você. Ele falou assim, aproveita a sua vida, cuida de você. Os meus amigos me olhavam assim em choque. Tinha uma amiga que ela olhava para minha cara e ela só dizia assim, o meu nome, Cássio, e balançava a cabeça. Eles ficaram em choque. Eles decidiram ali que nunca mais iam sair comigo. Alguns começaram a conversar comigo e querer entender por que eu fiz aquilo. Na época, quando acabava a água no meu bairro, tinha uma vizinha que tinha um poço em sua casa e a gente ia lá para buscar água. Eles não me deixavam buscar água, pegar água no poço. E de fato, eu ficava olhando lá para dentro do poço e pensava em me jogar. Eu queria morrer? Não. Eu queria estar no colo do Pai. Eu queria ser amparado. Eu queria ser escutado. Existem tantas ideias implantadas, né? Padrão de beleza. Algumas pessoas elas vão para o suicídio porque elas não se encontram dentro do padrão de beleza que é anunciado. Algumas pessoas vão por causa da tristeza, da pobreza, da dor. São tantos os fatores que levam a pessoa a buscar o suicídio. E o preconceito, né? Tantos preconceitos nós vivemos na nossa sociedade. Eu coloquei essa música de fundo, essa música do Michael Jackson, Rap. Eu gosto muito dessa música. E ele fala assim, que a tristeza, ela habitava em minha vida como alguém da família. Mas ele abriu espaço para a alegria. E a alegria, então, deu um novo sentido. E ele fala assim nessa música, tristeza, olha só o que a alegria fez em mim. Eu convido vocês a buscar a tradução dessa música. É uma música de 73, mas que tem uma mensagem assim maravilhosa. Maravilhosa mesmo. E é interessante, gente, que nós olhemos para essa situação. Às vezes a pessoa está dando sinais que vai cometer um suicídio. São frases assim, eu não aguento mais, eu estou a mais nesse mundo, eu não sei o que eu vim fazer aqui. Eu sempre sinto que não sou bem-vindo, não sou bem-vinda. E às vezes a gente fala, isso aí é mimimi, para aí, você tem de tudo na sua vida. Tem gente que passa por situação pior que a sua. Nós não damos o amparo, nós não escutamos. E aí quando a pessoa comete o suicídio, a gente não entende por quê. Às vezes um abraço, uma conversa, uma atenção, muda tudo. E uma coisa que é muito interessante, gente, o suicida, se ele não conseguiu da primeira vez, ele vai tentar mais uma vez. Porque esse dia que eu saí do metrô, não saiu da minha cabeça a ideia de me matar. E eu pensei assim, caramba, nem me matar eu consegui. Então eu tinha ainda mais uma frustração de não ter alcançado um objetivo. Olha como que isso é sério, gente. E eu fui para a praia com os amigos, me afastei deles, e estava realmente dando risada, brincando e tudo mais.
e fui até a linha do trem, deitei e fiquei esperando o trem passar por cima. E a ideia que me vinha na cabeça era essa: o trem vem, ele me corta ao meio e aí acaba a dor. Acaba essa dor. Eu não tinha o hábito de mutilar. Algumas pessoas querem exteriorizar a dor se mutilando. Ela está mostrando que tem uma dor ali dentro e ela quer exteriorizar essa dor. Eu já queria realmente dar um fim nessa dor. E ali deitado na linha do trem, a primeira vez eu escutei os Ultras. Se vocês querem saber, tem outros programas que eu já falei sobre esse assunto, mas aqui eu vou falar com vocês a respeito. E essa locução interior falou assim: você está aí de novo. Foi um susto. Eu levantei da linha do trem e eu falei assim: nossa, a situação não podia piorar mais. Agora, além de toda a dor, de todos os problemas, eu escuto vozes. Essa voz não falou para mim: olha, sai daí, você não pode se matar, isso é pecado. Não, só falou assim: você está aí de novo. Porque de novo eu estava na linha de um trem. De novo eu queria realmente dar fim em minha vida. Eu saí de lá e comecei a refletir sobre essa questão. E aí eu comecei a perceber que essa voz, ela sempre estava me conduzindo a fazer coisas boas. Aí eu peguei e procurei dentro da religião, dentro da filosofia, dentro da história, alguma resposta sobre o que estava acontecendo comigo. E nesse dia eu escolhi ser feliz. Eu escolhi pela minha vida. É interessante que às vezes a gente coloca na mão da outra pessoa ou do meio a nossa alegria. Seremos felizes quando alcançarmos alguma coisa. Seremos felizes quando eu tiver isso ou tiver aquilo. Não. A felicidade nós temos que encontrar no agora, com aquilo que nós temos na mão. É fazer de um limão uma limonada. Não é olhar para um limão e falar: nossa, é pouco, eu precisaria ter uma dúzia de limões. Não, eu tenho um limão, eu vou fazer uma limonada. Então, se a gente conseguir ser feliz com o que nós temos agora, e essa felicidade é um estado de espírito, nós nos colocamos nessa vibração, nós não vamos olhar mais para a tristeza. Tem uma frase, que é do conhecimento de muitos: a tristeza matou a muitos. Mas eu disse para vocês aqui, nas outras palestras, aqui no programa, que o excesso de todas as emoções pode nos levar à morte. Quando eu falei sobre a emoção alegria, eu falei de quantos acidentes que acontecem nessa alegria imensa, nesse descontrole. Veja a história do Mike M. Era alegre, feliz, inteligente. Isso não impediu que ele cometesse o suicídio. Então é importante a gente ter assim uma atenção especial a todas essas questões que acontecem no mundo, que acontecem na nossa família. Mas é importante também o equilíbrio das emoções. Nós temos que saber o que está acontecendo com a gente. Por que estamos vibrando daquela maneira? Por que estamos pensando daquela maneira? Nos libertar dessas ideias implantadas que estão lá no nosso inconsciente. De que a morte vai trazer conforto, que a morte vai nos levar para o paraíso. Todo mundo vira maravilhoso no velório, né? Era isso que me encantava. Teve uma época da minha vida que eu ia em vários velórios de pessoas que eu nem conhecia. A ideia da morte começou a me encantar, começou realmente a me chamar a atenção. E eu falava assim: gente, será que essa pessoa foi tão boa assim, como eles estão falando? Olha como que essa pessoa era amada. Essa era a ideia que estava na minha cabeça. Eu quero ser amado assim também. Eu quero ser assim, desejado, cuidado, mesmo que seja na morte. Olha só, gente, como que a ideia vai sendo implantada. Então, na morte,
nada disso muda. Além da morte, nós sabemos que a nossa alma, ou espírito, ele vai ter que continuar na sua missão. Nós estamos aqui para evoluir. E se a gente repete de ano, se a gente morre, a gente vai ter que continuar o nosso desenvolvimento. Porque nós somos seres eternos. Nós temos que realmente desenvolver. Então, não adianta procurar o conforto na morte. Gente, depois disso, eu consegui tanta coisa na minha vida, depois de ter tentado o suicídio. E eu escolhi ser feliz. Eu consegui um monte de coisas que para mim eram um sonho. Como eu vim de uma realidade muito empobrecida, de miséria, eu tinha um sonho de ter filhos, de ter uma casa, de ter uma profissão, de viajar. Gente, eu consegui tudo isso. Comecei a trabalhar, me casei, teve meus filhos, comprei uma casa, num bairro bom. E eu estava já com uns 33, 34 anos, eu tive um sonho. Na verdade, era um pesadelo. Eu sonhei que eu estava na linha do metrô, pisando ali no cabo de energia e sendo eletrocutado ali. E durante os choques, me vinham flashes. E Deus me fazia narrativas desses flashes, de coisas que eu poderia viver. Sabe o que era? Coisas que eu vivi, sabe? Eu crescendo profissionalmente, me casando, comprando casa, nascimento dos meus filhos. E Deus falava assim, olha, tudo isso estava reservado para você. Tudo. Mas você abriu mão de tudo nesse momento que você se mata. E eu entrava num desespero ali, dizendo, eu quero tudo isso, eu quero. Mas o choque me levou à morte. Gente, eu acordei num susto. E quando eu acordei, eu respirei assim, falei, nossa, ainda bem que isso só foi um pesadelo. Ainda bem que eu vivi tudo isso, estou vivendo tudo isso. Os contratempos na vida, gente, acontecem, sabe? Separações, prejuízos, roubos, mortes, tudo isso acontece. A gente está aqui na terceira dimensão, no sistema Terra, fatalidades acontecem. A gente só precisa saber lidar com elas. Caos e cosmos. A gente aprende com tudo, a gente escolhe exatamente o que a gente quer para a nossa vida. A gente não pode olhar assim para a dor e pensar assim, nossa, é o fim, acabou para mim. Eu não tenho mais o que fazer, não tenho mais o que fazer da minha vida. Não. Sempre tem um caminho de recomeçar. Sempre tem. Faz o seguinte, olha para trás e veja quanta dor, quanta dificuldade que você superou. Que você transformou. Que você aprendeu com ela. Então você vai superar essa também. Não perca a esperança não. Vá em frente. Transforme, cresça, aprenda. Não desista. Suicidar-se é desistir. E hoje eu escolhi não desistir. Todo dia eu procuro um caminho de ser feliz. Por mais que tenha dor, problemas e tal. Não. Eu estou aprendendo, eu estou crescendo, eu estou desenvolvendo. Eu vou em frente. Eu não paro. E hoje eu vejo assim, como eu amo a minha vida, como eu cuido de mim, como eu busco essa felicidade a cada momento. E isso eu quero falar para vocês hoje. Não desanime. Vá em frente. Procure ser feliz. Traga a felicidade para a sua vida. E eu tenho certeza que você vai falar assim, valeu a pena. Vale a pena. Um forte abraço. Até o próximo programa.